Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos fazendo estudo sobre a salvação e a igreja. Nessa fase de a salvação e a igreja, nós temos que ver se realmente existe salvação fora da igreja. O primeiro vídeo eu fiz falando sobre salvação, se havia salvação no juízo final. Então eu fiz esse vídeo para explicar um pouco sobre a salvação no juízo final. Mas agora eu quero falar sobre a salvação fora da igreja. Existe salvação fora da igreja? É um tanto quanto estranho falar que existe salvação fora da igreja, como também fica difícil de dizer que salvação só por meio da igreja. Eu não quero criar polêmica, como dizem. Não estou para ficar discutindo com ninguém. Mas também eu não quero omitir a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Deus me prendeu em casa esses dias. Eu não fui na igreja, não saí para lugar nenhum. Eu cheguei à conclusão, e nem minhas obrigações também saem para cuidar. Não saí para fazer nada. Então eu entendi que Deus queria que eu ficasse gravando esses vídeos. Eu entendi que Deus quer que eu fique gravando esses vídeos para esclarecer as verdades que às vezes não são anunciadas. Olha só. Se a salvação dependesse só da igreja, só por meio da igreja, você imagina quanta gente seria condenada. Quanta gente iria para o inferno. E ir para o inferno inocentemente, sem culpa alguma, porque às vezes, porque todo homem foi encerrado debaixo do pecado, e teoricamente todo homem está condenado. Mas na verdade, não é bem assim. Na verdade, não é bem assim. Jesus disse que o escravo não fica para sempre na casa. Então o escravo vai ter o dia da sua libertação. Quem é o escravo? É aquele que comete pecado. Vai ter o dia da sua libertação. Então eu quero deixar bem claro que a salvação nós vamos explicar aqui, deixar bem claro sobre a salvação da igreja e a salvação fora da igreja. Não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu quero explicar para vocês. Salvação. Aqui no decreto da salvação, Mateus capítulo 5, olha só o que o Senhor Jesus falou. Se nós for pegar a palavra de Deus conforme está escrito, eu sigo a Bíblia pelo que está escrito. Ele disse: bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica estranho essa palavra, né? O pobre de espírito já tem o reino do céu garantido, né? Eu conheci aqui uma pessoa pobre de espírito, trabalhou para mim aqui. É uma ovelha, o cara, tá? As pessoas aproveitam dele. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. As pessoas que choram, porque na verdade está falando para Deus, fala: Senhor, a minha vida não é boa, a minha vida, reconhece a sua miserabilidade. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra.
Uma pessoa mansa é uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Essa pessoa Deus não vai mandar ela para o inferno. Deus não vai mandar essa pessoa para o lago de fogo. Tem muitos que poderão até estar no inferno, mas de lá, no juízo final, poderão ser salvos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 8. Tem 8 tipos de pessoas que vão pertencer à Universal Assembleia. A Universal Assembleia está lá em Hebreus capítulo 12. Então, esses aqui serão parte da Universal Assembleia. Estou recapitulando um pouco do que eu falei no vídeo anterior, para que depois nós dá sequência. Então, em Mateus capítulo 25, fala que todas as nações estarão reunidas diante do tribunal de Cristo. E em Romanos capítulo 14 fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em Apocalipse capítulo 20 fala sobre a segunda morte. Então, você juntando tudo isso aqui, você vê que ele vai falando, ele fala que haverá o juízo final, todos vão ressuscitar, vão comparecer diante do tribunal de Cristo para depois, ou para serem salvos, ou para morrerem novamente, e ir para a segunda morte. Só que a segunda morte vai ser no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dentes, tá? E diz a Bíblia que ali é o parada final para os ímpios, para os bodes e as ovelhas. Agora você pergunta, bom, vou deixar essa pergunta que eu ia fazer para depois. Tem muitas coisas que às vezes eu estou com vontade de adiantar e não posso adiantar. Então eu quero que você veja bem que existe Deus, se Deus, levando pelo princípio de que Deus é bom, Deus é justo, Ele não vai mandar uma pessoa para o inferno ou para o lago de fogo, sem que primeiro ela seja julgada, ela passa por um julgamento. Isso se dará no juízo final. Então, depois que o homem parte dessa vida, ele tem ainda ressuscitar e comparecer diante do tribunal de Cristo. Então esses são o povo que vai ser salvo. Esse povo vai ser salvo, simplesmente salvo. Não é a igreja, não faz parte da igreja. Esse povo serão salvos pelo decreto de Cristo aqui, ó. Cristo, quando ele foi batizado, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome, veio os anjos o serviram, e ele veio de lá cheio de Deus e fez esse decreto. Fez esse decreto. E depois que ele fez esse decreto, ele selou esse decreto com a sua morte, com o seu sangue. Então, meu querido, nós temos aqui a nossa chave, a chave para a salvação de muita gente no juízo final. Até porque no juízo final Deus vai separar o trigo do joio, né? Ou as ovelhas dos bodes, né? Do jeito que queira. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Os bodes irão dizer, Deus vai dizer para ele: apartar de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, enquanto que as ovelhas, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuído por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, eu quero que vocês estão entendendo aí que haverá sim salvação fora da igreja, certo? Então a salvação não depende da igreja. Mas então agora,
por que então que eu vou pertencer à igreja? Por que então que eu vou pertencer à igreja? Essa mensagem eu vou te passar no outro vídeo, tá bom? No outro vídeo sobre quando eu for falar sobre a igreja dos primogênitos, ou seja, a igreja que vai subir, a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.